Irmão, eu já falei sobre o Natal, mas desta vez será diferente, pois não será uma pregação ou ensino, mas um testemunho. Muitas pessoas celebram essa festa. Portanto, testificarei para que você decida se deve continuar a celebrar esse feriado ou não. Quando tive essa experiência em minha vida, estava em um ponto em que o Senhor estava me levando ao inferno. Quero dizer, tive uma experiência diária com o Senhor por um período de 351 dias. Durante esses dias, fui levado ao inferno, e no 86º dia dessa experiência, o Senhor veio e me levou novamente a esse lugar. Quando chegamos ao inferno, como de costume, o ambiente era um reino cheio de fogo. Havia muita lava por todo lado e vi inúmeras almas perdidas dentro dela. Eram tantas que não podiam ser contadas. Notei que suas partes inferiores estavam submersas na lava. Irmão, todos nós já vimos lava de vulcão. Parece aço líquido derretido. Agora imagine milhares de pessoas dentro dessa lava líquida de fogo queimando. Notei que a maioria das almas que eu estava observando eram pessoas que frequentavam igrejas. Amados, o reino do inferno é dividido em 351 vales, que chamamos de câmaras do inferno. Essas câmaras são como continentes no inferno. Na Terra, temos 5 continentes, mas no inferno existem 351. O continente da África e da Ásia juntos são equivalentes a apenas um continente do inferno. Este lugar de tormento é vasto e insuportável, pois o sofrimento é imenso. As pessoas choravam e gritavam, pedindo perdão. Ao ver essa cena horrível, chorei continuamente. Não havia paisagens vazias, tudo estava cheio de fogo. As pessoas eram atormentadas pelo fogo e pelos demônios, sem qualquer possibilidade de fuga. Vi membros da minha família no inferno, minha avó e meu avô. Todas essas almas estavam presas em poços de fogo. Perguntei ao Senhor, por que todas essas almas estão em seus respectivos poços de fogo? E o Senhor respondeu, quando os homens na terra vivem em pecado, estão cavando um buraco para si mesmos. Estão criando um poço eterno no inferno. Suas vidas pecaminosas fornecem aos demônios o material para construir esse poço. Cada câmara do inferno estava em um recinto, e os gritos de milhões se erguiam de todos os lugares. Ouvi pessoas reclamando e se arrependendo. Uma alma perdida disse, por que meu corpo mentiu para mim e me enganou? Cumpri os desejos da carne e veja onde isso me levou. Tudo o que conquistei na vida ficou na terra e perdi minha alma para sempre. Ai de mim. Outras almas insultavam a Deus porque o sofrimento era insuportável e não havia escapatória. Ao ver a dor dos perdidos, chorei amargamente e perguntei ao Senhor, não há mais oportunidade para essas almas serem redimidas? O Senhor me disse, os homens podem se arrepender enquanto estão vivos na terra. Contudo, quando caem neste lugar, é tarde demais. Enquanto nos movíamos sobre essas pessoas, vi inúmeras almas levantando os braços para o Senhor, pedindo libertação. Suas carnes estavam apodrecendo e cobertas de vermes e fogo. Sempre que tentavam remover os vermes, outros surgiam e o tormento só aumentava. Ao observar esse sofrimento, eu clamava, Senhor, tem piedade do teu povo. Pai Natal. Finalmente chegamos diante de um portão. Quando olhei, vi um homem sentado diante do portão. Ele estava vestido exatamente como o Papai Noel. Ele segurava brinquedos na mão e ria das pessoas presas dentro do portão. Acima do portão deste lugar estava escrito As Câmaras das Almas Condenadas que Celebram o Natal. A escrita não era deste mundo, mas o Senhor me capacitou a entendê-la. Estou apenas simplificando as coisas para que você possa compreender. No inferno, vi que o fogo não queimava demônios, pássaros impuros, bestas e animais impuros. Queimava apenas almas humanas que estavam naquele lugar hostil. Quando vi essa inscrição no portão, perguntei, Senhor, qual é o significado desta inscrição? O Senhor disse, todos os pecados que as pessoas estão cometendo na terra são classificados em prisões e punições no inferno. Esta câmara que você vê foi construída para pessoas que celebram o Natal. Eu disse, Senhor, as pessoas celebram o Natal porque é o teu aniversário. O Senhor respondeu, não é esse o caso. Essa celebração foi instituída pelo diabo por meio da Igreja Católica Romana. O demônio que você vê chamado de Pai Natal é o espírito imundo que está seduzindo o mundo. Ele é um demônio. Essa igreja que surgiu com o Natal é a representante de Satanás. Eles instituíram esse Natal. O Senhor continuou. Havia muitos deuses nos tempos antigos. O imperador adorava o Deus Sol.
Quando os romanos chegaram ao cristianismo, o imperador resolveu instituir uma festa para os cristãos. Ele disse: já que há uma festa da Sagrada Comunhão para lembrar a morte e ressurreição de Cristo, precisamos de um dia de celebração para o Deus Sol. Essa inspiração veio do próprio diabo, que convocou uma reunião e disse aos poderes das trevas: já que os cristãos do mundo não têm um dia para lembrar e celebrar seu mestre, e como viver na presença de seu mestre diariamente é a celebração de seu Deus, vamos inventar um dia em que diremos ao mundo que eles estão celebrando o nascimento de Cristo. Este será o dia em que o mundo inteiro e todas as famílias me darão honra. Quero um dia em que o mundo inteiro celebre e me adore. Um dia em que todas as famílias da terra me adorem e celebrem. Esse dia não será para lembrar a morte de Cristo, pois isso é muito poderoso. Quando as famílias da terra e os habitantes celebrarem este dia, serão marcados com o meu serial 666. Essa resolução de Satanás foi implementada pela Igreja Católica Romana. As pessoas que celebram o Natal são marcadas com 666, porque estão adorando o diabo. Vi o demônio Pai Natal diante do portão, dizendo às almas condenadas em tormento: alegrem-se, pois este é o seu reino. Vocês aceitaram nossa proposta e fizeram nossa vontade. Esta é a sua recompensa. Referências bíblicas. Deus dá instruções específicas sobre o uso de práticas pagãs para adorá-lo, exatamente como o Natal faz. Observe o que ele diz em Deuteronômio 12, 30 a 32. Não perguntes pelos seus deuses, dizendo: como estas nações serviram aos seus deuses, eu também farei o mesmo. Não adorarás o Senhor teu Deus dessa maneira. Tudo o que eu te ordeno, tenha cuidado de observar. Não lhe acrescentarás, nem tirarás nada. Para quem pensa que isso é apenas um mandamento do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo faz o mesmo ponto em 2 Coríntios 6, ao abordar se práticas religiosas não bíblicas têm algum lugar na adoração do povo de Deus. Que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial, o diabo? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vocês são o templo do Deus vivo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 6, 14 a 18, 2 Coríntios 7, 1. Em vez de renomear costumes pagãos como cristãos, ou permitir que os membros da igreja continuassem suas antigas práticas pagãs, o apóstolo Paulo disse a eles, em termos inequívocos, para deixar para trás todas essas formas de adoração e adorar a Deus em verdadeira santidade, como ele ordena. Jesus também diz que seus verdadeiros seguidores devem adorar em espírito e verdade. João 4, 24. Não se deleitar em costumes e simbolismos pagãos reciclados. Quando chegamos ao portão, esse demônio fugiu da presença do Senhor. Vi os nomes das pessoas que celebram essa festa pagã no portão. Então o portão se abriu. Quando entramos na câmara, eu me sentia perdido. Eu disse: Senhor, por favor, tire-me daqui. Juro dizer às pessoas que o inferno é real. Este lugar é insuportável. Não posso suportar isso. O Senhor respondeu: meu filho, você tem que ver isso. É do seu interesse. Você deve contar aos habitantes da terra sobre essas coisas. Havia fogo em todos os lugares. Não havia espaço vazio. Rapidamente comecei a ouvir as vozes de homens e crianças incontáveis. Essas crianças estavam obcecadas com a celebração do Natal na terra. Eu assisti enquanto se decompundiam e choravam. Ao nos movermos, vi um poço. Dentro dele havia um bebê chorando, sendo devorado por vermes. Enquanto o bebê chorava, o Senhor permitiu que eu ouvisse. Eu não sei de nada. Eu deixei a terra quando tinha 1 ano de idade. O que eu fiz para merecer isso? Perguntei ao Senhor: por que esse bebê está aqui? O Senhor respondeu: o bebê foi iniciado desde o ventre de sua mãe na bruxaria. É por isso que ele está aqui. Deixando o bebê, vi uma criança cercada por demônios, que se apresentavam como personagens de desenho animado que ele assistia na Terra. O garoto costumava assistir a Snowy. Como resultado, Snowy estava ao redor dele neste lugar, entre outros. Ele parecia ter 8 anos.
Irmão, no inferno é difícil identificar as pessoas, pois elas estão apodrecendo, reduzidas a esqueletos. Você as reconhece pelas vozes, já que estão cobertas de vermes. A criança chorava, chamando pela mãe e pelo pai. Perguntei, Senhor, por que essa criança está aqui? O Senhor respondeu, quando estava na terra, seus pais sempre compravam presentes para o Natal. Mas ao deixarem de fazê-lo, ele chorava e os pressionava até conseguir o que queria. Tornou-se adorador do Papai Noel. Isso é idolatria. Saímos desse poço e fomos a outro. Dentro, um homem e uma mulher estavam acorrentados e se acusavam mutuamente. Estou aqui por sua causa. O Senhor lhes ordenou silêncio e disse, vocês tiveram tempo para se arrepender na terra. Agora é tarde demais. Vi que Jesus chorava por essas almas. Ele explicou que o casal havia morrido após celebrar o Natal e a condenação deles era resultado disso. Mais à frente, encontramos uma mulher dentro de uma panela cheia de carne e ouvimos uma voz gritar, justiça! Perguntei, Senhor, o que ela fez? O Senhor respondeu, ela celebrava o Natal, cozinhava em abundância e convidava pessoas para celebrar. Chamou o espírito do Natal sem saber. A mulher, em prantos, dizia ter servido a Deus fielmente. Mas o Senhor afirmou, você ignorou minha palavra e celebrou um feriado pagão. É tarde demais. Em outro poço, 4 crianças martelavam uma mulher com instrumentos de fogo, dizendo, ela nos ensinou a celebrar o Natal. O Senhor explicou, essa mulher é mãe dessas crianças, por causa dela estão aqui. Enquanto nos movíamos, víamos poços com pessoas em tormento, zombadas pelos demônios. Vocês adoraram o Papai Noel. Este é o seu reino para sempre. No portão, demônios traziam crianças recém-chegadas com a marca 666 na testa. O Senhor, em lágrimas, repetia, é tarde demais. Mais adiante, vi um homem com uma barriga descomunal sendo perfurado por demônios. O Senhor explicou, ele celebrou o Natal todos os anos de sua vida. A comida que consumiu está em sua barriga como condenação. Também encontramos um pregador no inferno, advertindo as almas, não celebrem o Natal. O Senhor explicou que esse homem incentivava a celebração na terra, contradizendo os princípios divinos. Ao sairmos, vi padres, cardeais e papas entre tormentos. Eles estavam cercados por fiéis e crianças que os acusavam, vocês nos trouxeram aqui. Irmão, depois de ver esses tormentos do inferno, minha vida nunca mais será a mesma.